nós é nós que corre no caminho do bem. Nós que disse é nós quando não virava um vintém. Nós, e nesse nós não existe porém. Nós, e se não for nós, não vai ser ninguém. Como que surgiu a ideia do Instituto? De quem foi a ideia? Que você disse que foi um grupo de samba que começou. E como que um grupo de samba virou toda essa estrutura aqui? Pô, enfim, eu comecei com uma banda, né, junto com os amigos aqui em 89. A gente foi praticamente um dos primeiros grupos de pagode, de samba dessa região, aqui no Jardim Ângela. E a ideia da gente era fazer música que a gente amava fazer, a gente gostava de fazer música, então começamos a bater lata, a gente não tinha instrumento. Então eu tinha facilidade de tocar os instrumentos e meu irmão tinha facilidade de construir instrumentos, né, a partir das latas. Então a gente começou o Poesia, que era o grupo Poesia do Samba na época, para fazer música. Então era um lugar que tinha muita violência, né, cara? O Jardim Ângela, naquela rua, na época que a rua era de terra, né, era ainda considerado um dos bairros mais violentos do mundo pela ONU. E o que a gente achava de interessante era fazer música. E a gente percebeu que a música era um caminho muito fácil de se comunicar, de onde tinha música não tinha violência, né? Então, e aí a gente começou também a dar aula de música, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui uma 4ª geração de músicos no projeto já, né? Mas a gente começou a dar aula para muitos grupos de pagode na região, montar muitos grupos, apoiar muitos grupos aqui na região. E a gente começou dessa forma, assim, esse era o nosso trabalho social mesmo, era fazer música e apoiar para ter outros grupos. Então aí começa uma outra jornada em 2001. A gente começa uma banda, só ficou eu e o Fábio na banda, saiu todo mundo, né, porque o pagode acabou, então eu e o Fábio, para renovar aquilo que a gente estava fazendo também, voltar para uma origem que a gente queria, a gente colocou o nome de Poesia Samba Soul e começamos a remontar a banda novamente, né? E aí com isso a gente também abriu um estúdio de música, porque havia muitas bandas de rap, muitos grupos aqui que não tinham onde gravar. Então aí a gente criou o estúdio de música e começamos com uma banda Poesia Samba Soul. Aí a gente entrou com uma pegada mais social, cultural, né? E aí eu viajei, e aí uma outra etapa da vida nossa foi quando eu viajei para fora do país em 2009. Tive uma viagem para Portugal, para Maicovila, fica no sul de Portugal. Maicovila que, enfim, toda autossustentável, com tecnologia solar, e juntava jovens do mundo inteiro para uma universidade de verão. Então tinha lá 500 pessoas, 60 países envolvidos, e eu era um desses jovens que saiu daqui do Brasil, o único jovem que saiu do Brasil para entrar nesse congresso lá. Durante 3 meses eu fiquei lá. Então aí foi uma outra jornada. A partir dali a gente criou o Instituto Favela da Paz, né? Eu voltei para o Brasil em 2009, os meninos todos eles trabalhavam fora, eu era o único de 2000 que larguei o emprego, e eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade com pegador de bolinha no clube indiano. Trabalhei minha vida até 2001. Em 2001 eu já tinha largado tudo de emprego. Eu queria só fazer música. Eu encarei a música como uma profissão de vida. Em 2001, mesmo não ganhando praticamente quase nada, né? E em 2009, depois que eu volto para cá, eu vi várias cenas lá, né, nessa Ecovila, que eu falei, caramba, o Fábio aqui ia se dar bem, pô, tecnologia. O Fábio sempre foi muito inventor, sempre. O estúdio, a gente já tinha improvisado o estúdio, feito um estúdio com circulação de ar natural, a gente já tinha inventado, o Fábio já tinha inventado um monte de coisa no estúdio. Falei, Fábio, pô, a gente tem que viajar para lá em 2010, né? Aí eu falei, Ellen, tem um lance de comida vegana, vegetariana, eu fiquei 3 meses sem comer carne, assim. Então quando eu voltei para cá, cara, eu voltei com outro pensamento sobre alimentação, sobre uma outra reflexão do que é se alimentar de uma forma natural e orgânica. E eu conversei com a Ellen cozinha super bem. E eu falei, ó, sai do emprego em 2009, que nós todos vamos viajar em 2010 para Portugal. Não tinha convite, não tinha passagem, só tinha uma intuição muito forte, que é uma coisa que acho que a periferia, a favela tem muito forte. Nós somos seres muito intuitivos ainda, né? A gente não perdeu a nossa intuição, porque a questão material à nossa volta é muito pequena ainda. Então a gente mantém uma intuição. Se entra uma pessoa na favela, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para você e te sentir, né? Você entra numa cidade, a pessoa vai perguntar o que você está fazendo lá. É mais racional. E aqui a gente é mais intuitivo. Então eu tive essa intuição que a gente ia viajar. Eles confiaram em mim, saíram do emprego, tiraram o passaporte. Quando foi no final do ano de 2009, eu recebi a proposta para levar a banda toda para Portugal. E a gente começa uma outra jornada na nossa vida, cara. O Poesia Samba Soul vai para Portugal, para Maicovila, para um encontro de novo de 3 meses. A gente chega lá, né, os meninos, a Ellen, a galera que foi com a gente ficou todos deslumbrados com tudo aquilo.
A gente foi 2 vezes em 2010 para Portugal. A gente foi para um encontro de músicos do mundo e depois a gente foi para um encontro chamado Campus Global, que são projetos da área de risco. Tinha gente da África, Palestina, Israel. Então, e aí, em 2010 a gente viajou para Portugal e em 2011 a gente recebeu uma proposta dessa Ecovila para a gente ir numa comunidade chamada Comunidade de Paz São José, na Colômbia, no meio de uma mata, uma parte da Amazônia, que é uma comunidade onde mataram 250 pessoas, entre elas crianças e tal. E a comunidade chamava Comunidade de Paz de São José. E a gente foi para lá, a banda toda, acho que foi eu, Fábio, não, primeiro foi só eu, enfim, só foi eu. Depois a gente, numa segunda viagem, foi nós todos. E aí lá que a gente teve a ideia de montar o Instituto Favela da Paz, né? Aquela comunidade nos inspirou, apesar de tantas violências que eles sofreram, eles conseguiram se erguer e se manter como comunidade. A banda continuou fazendo a parte musical, né? E agora a gente está numa fase que a gente não consegue muito fazer a parte musical. A gente tem um show no Sesc agora, a gente não consegue nem se juntar para ensaiar. Porque a gente começou cada um a fazer muita coisa, né? O Fábio criou esse projeto de Periferia Sustentável, a Ellen criou o VG Arte, o Pequeno com as crianças, né? O Luiz também tem um projeto de percussão com as crianças. O Paulinho está dentro de um projeto chamado Biótipos de Cura, está lá em Portugal agora com o Rafa e a Agatha. Cada um foi fazendo vários projetos, a gente acabou parando um pouco de fazer música, né? Mas enfim, a gente quer retomar. O ano passado, em 2015, a gente gravou um DVD independente, foi o primeiro DVD gravado nessa região, com recurso, né, chama DVD colaborativo. A gente ganhou um cachê de 5 mil, dividimos em partes iguais e gravamos um DVD, cara. 70 pessoas organizando, 800 pessoas no show, dentro da Fábrica de Criatividade. Foi o primeiro DVD gravado dessa forma aqui dentro. Então a gente tem por a gente não receber esse apoio durante muitos anos, a gente aprendeu a fazer as coisas de uma forma muito colaborativa, né? E eu creio que, assim, de 30 anos que a gente tem fazendo trabalho, cara, a gente talvez impactou a vida de muita gente, a gente nem sabe o quanto a gente impactou a vida dessas pessoas. E a nossa vida mudou muito também, né? E cada ano vai mudando muito, assim, a forma, né? Hoje o Instituto, enfim, está apoiando projetos na Amazônia através do Fábio, a Ellen vai viajar agora para a Bahia, a gente tem viajado para o mundo todo, apoiado os projetos em fora dos países, mas não com dinheiro, mas com o nosso conhecimento de que a gente tem aqui, de colaboração, né, de intuição, essas coisas todas. A gente tem viajado muito, assim. Hoje a gente não é mais só o Favela da Paz, né? O Instituto Favela da Paz virou um coletivo, é parte de um grande coletivo maior. Assim também como Desenrola e Não Me Enrola está aqui do lado, a gente também se sente parceiro. Eu acho que não é só o que o Favela da Paz faz, mas o que a gente tem feito como, né, Cooperifa, Panelafro, Aracuri, Agal com Sansacroma, tudo que a gente tem feito nesses anos todos, a gente é um grupo muito maior do que a gente é só o Favela da Paz, né?